Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Pessoal, vamos começar o caderno 2, tá? Aí na página 2. Então vamos lá. A gente está vendo um quadro aí chamado A Duquesa Feia, de Kirsten Metz, cerca de 1500, ele foi feito, né? 1513, é um óleo sobre madeira de 62,2 centímetros por 45,4 centímetros. Então a gente vai falar sobre os elementos da arte, tá, pessoal? Então, o que é beleza, né? Quais são os critérios para identificar aquilo que nos agrada ou não? Lembrando que esse pintor aí, o Kirsten Metz, ele teve ativo aí por 20 anos, ele tinha assim um caráter, fazia trabalhos de caráter religioso e tendências satíricas, como você pode ver aí, né, nesse quadro aí. Então ele nasceu, né, na Bélgica, morreu na Bélgica também, foi o fundador da escola de Antuérpia, né, na cidade natal, na cidade que ele morreu, né, Antuérpia, uma cidade da Bélgica, morreu aos 64 anos, tá? E enfim, foi um grande pintor, um grande estudioso de pintura, tá bom? Bom, só para a gente contextualizar. E esse capítulo apresenta elementos fundamentais para a compreensão artística e o conceito de estética, que refletem sobre a formação dos critérios de gosto e apreciação da arte, bem como as técnicas envolvidas para que a obra seja agradável aos nossos olhos. Para iniciar essa jornada, vamos nos debruçar sobre o estilo da arte grega, cuja influência se desdobra no Renascimento e marca a história da arte, sobretudo a pintura, a escultura e a fotografia. As perguntas e respostas que surgem ao longo deste capítulo poderão abrigar reflexões e descobertas que contemplam variadas expressões artísticas. Abordaremos também um estudo da composição que permite organizar as imagens com o objetivo de buscar a harmonia visual, criando efeitos e direcionando sensações com base em sua projeção. Esse estudo pode ser aplicado na pintura, na escultura, na fotografia, entre outras formas de expressão. Então, é uma sinopse do que a gente vai ver. Foco no tema, pessoal. A arte grega e a estética. Bom, a arte que teve origem na Grécia Antiga, período histórico que se desdobra entre aproximadamente os séculos 12 a.C., né, que é exatamente 1200 anos antes de Cristo, até o século 6 depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, influenciou toda a arte ocidental e, consequentemente, toda a história da arte como a conhecemos. Então, até o século 7 antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, essa arte se manifestava sobretudo em vasos, em outras peças, em terracota, lembrando que terracota é argila cozida já, tá? Quando a argila é cozida, né, em um forno, sem ser vitrificada, né, sem passar algo impermeável, que aí vira uma cerâmica, tá? Enfim, ele é chamado de terracota, tá bom? Então até o século VII, né, os vasos e outras peças eram em terracota e apresentando em sua maioria padrões geométricos. As peças com temas figurativos, né, com imagens, passam a ser esboçadas a partir de então. Com base nas relações comerciais e territoriais da civilização grega, os artistas começaram a receber influências de diversos povos e culturas, como as egípcias, a Síria, regiões próximas aos territórios gregos. Tá? Então, os registros de pinturas são escassos. A maioria não resistiu à ação do tempo. Sabe-se que eram feitos afrescos, aquela pintura em parede com argamassa ainda fresca, para ficar indelével e a pintura durar mais, e que seus pintores conseguiam efeitos realistas. Buscava retratar a realidade o mais perfeito possível. Até mesmo esculturas e edificações são encontrados em pedaços ou ruínas. Cerâmicas e outras peças de terracota que sobreviveram ao tempo, contudo, permitem-nos conhecer alguns registros visuais da época. Observe a imagem ao lado, que a gente vai ver daqui a pouco. Nela vemos um cráter
uma jarra ou um vaso da antiguidade clássica, com corpo redondo e boca larga, usado para misturar água e vinho. Essa peça apresenta, além dos padrões geométricos, figuras humanas e outros elementos que sugerem uma narrativa, quer dizer, sugerem uma história ali contada. Então, a partir desse período, as representações figurativas com imagens se tornam frequentes. Então, a partir do século V a.C., 500 anos antes de Cristo, e durante o século IV antes de Cristo, ocorreu um aumento no interesse da sociedade grega pela ciência. Gradualmente, o conhecimento sobre a filosofia, democracia e teatro foi se desenvolvendo, e os artistas começam a fazer representações mais naturalistas de figuras humanas. O período histórico que vai aí do século VIII, 800 anos, ao século VI, 600 anos, é chamado de período arcaico. Outras divisões estilísticas que se apresentam são período clássico, período clássico, que vai aí do século, mais ou menos, século IV a.C., onde a cidade-estado de Atenas era o centro político da Grécia nesse período. Como uma cidade em expansão, havia grande circulação de pessoas, estrangeiros e muitos artistas de diversas origens, que esculpiam monumentos e adornos, quer dizer, enfeites, de grandes edificações. Adornos é enfeitar, os edifícios. É típico dessa época as peças em relevo, em alto relevo. Policleto, notável escultor dessa época, escreveu um conjunto de regras sobre as proporções humanas, intitulado Cânone, um dos primeiros tratados estéticos conhecidos. A gente pode ver aí uma estela de uma menina, lembrando que estela é uma coluna ou placa de pedra em que os antigos faziam inscrições, É uma estela de uma menina, aproximadamente, esse Czinho, aproximadamente 450 a 440 a.C., que foi feito. É um relevo em mármore, tem 80 centímetros por 37, quase 1 metro aí, Então o escultor dessa peça poderia estar entre os artistas que se reuniram em Atenas durante o século IV a.C. para decorar o Pártenon, que é um templo localizado no ponto mais alto da cidade de Atenas e que ainda hoje conserva grandes monumentos do período clássico. Aí depois tivemos o período helenístico, que vai do século IV aí até o século II, antes de Cristo. É um período histórico em que a Grécia abrigou o desenvolvimento de grandes centros urbanos e que as esculturas se tornaram cada vez mais realistas. Compreende o ano da morte de Alexandre o Grande, entre aí 1336 a 1323 a.C., que foi o rei da Macedônia, e o período romano. Aí nós estamos vendo a vitória de Samotracia, feita aí provavelmente 220 a 170 a.C., que é uma escultura em mármore. Lógico, não é aquela sem cabeça, não. A cabeça foi destruída, E os braços também, provavelmente depois do domínio romano. Temos o período romano, que vai do século II ao século V, século II a.C. até o século V depois de Cristo, onde a conquista da Grécia pelo Império Romano foi gradual, tendo início no século II a.C. Foi um período em que muitos artistas foram para Roma, muitas peças artísticas também foram levadas para lá. A arte em Atenas voltou a renascer, a partir de então, com uma grande produção de relevos e peças em bronze. Nessa época também foram escritos novos tratados estéticos, com regras e padrões para a produção de imagens ou para atingir ideias de beleza em alguma forma de arte. A gente vê mais uma estatueta aí de um artesão com olhos prateados, em meados aí do século I a.C., uma escultura em bronze, aí de 10, 40 centímetros por 13, 10,8 centímetros, Os braços e uma das pernas foram arrancadas também. Agora eu vou falar sobre idealizando a beleza.
Como vigoravam valores humanistas, o tema da figura humana era preponderante na Grécia Antiga, muito por conta do antropocentrismo, né? Um homem no centro do universo, onde Deus não tinha muita relevância, e sim o homem. Então Policleto descreveu em seu tratado métodos para atingir em sua arte a beleza perfeita da forma humana pela harmonia. Por meio desses estudos, né, a escultura de corpos humanos começam a se sustentar sem precisar de apoio. Assim, a ideia de equilíbrio era um elemento fundamental para a formação da harmonia estética. Então a gente vê aí no caso, o que eles utilizaram era a simetria, que é o terceiro elemento que classificava a beleza ideal para os gregos. A gente vê aqui uma cópia romana de Doríforo, de Policleto, né, entre o século 2 a 1 a.C., é uma estátua em mármore de 2,12 metros, tá? Tem proporção ideal para a representação do corpo humano masculino, segundo o Tratado de Policleto, que mostra muito bem aí, ó, que o tamanho do corpo é exatamente 7 vezes a cabeça, tá? A medida de 7 vezes a cabeça. Era um padrão que eles utilizavam. Conexões. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival atlético e religioso que ocorria na cidade grega de Olímpia a cada 4 anos. Lembrando, religioso por conta dos deuses gregos, tá? Embora seja possível que tenham começado ainda antes, o ano tradicional da primeira edição é 776 a.C. Os primeiros eventos duravam apenas um dia, em que se realizavam lutas e corridas. Eles foram a inspiração para os Jogos Olímpicos modernos, que começaram em 1896 na cidade grega de Atenas. Aí a gente vê uma cópia romana de Discóbulo, que é o nome da obra aí, do artista Miron. Não tem uma data específica, é uma escultura em mármore e tem 1,70 m de altura. Isso é uma réplica, tá? Bom, aí vem o Renascimento e a composição visual, tá? Então, o período histórico conhecido como Renascimento teve origem na Itália, entre os séculos aí 14 e 16, que vai aí 1301 até 1600, e foi marcado pelo apogeu das belas artes e da arquitetura, difundido por toda a Europa. O movimento foi impulsionado pelas ideias humanistas e colocavam o indivíduo no centro da criação com maior valor e dignidade. Nesse período houve uma renovação cultural que movimentou todo o pensamento da sociedade com o resgate do pensamento e da arte da antiguidade clássica. Assim, tem início uma nova idealização do belo na arte, novos padrões de harmonia e visualidades. Lembrando que o Renascimento vem depois da Idade Média. Então, da Idade Média houve várias restrições em relação à produção criativa, e depois no Renascimento veio novamente o boom aí da criatividade. A gente vê aí a escola de Atenas, é um afresco, uma pintura em parede, tá? Uma argamassa ainda fresca, né? Onde fica indelével a tinta, feito por Rafael Sanzio. Esse quadro chama Escola de Atenas, né? Feito aí por volta de 1509 a 1511. Tem aí 5 metros por 7,70 metros, fica no Palácio Apostólico no Vaticano, tá? Lembrando que o Rafael Sanzio, o grande Rafael Sanzio, italiano, nasceu em Urbino, que é uma cidadezinha italiana, aí, bem pequenininha, tá, com 15 mil habitantes atualmente, e faleceu em Roma, né, cidade também italiana, em 1520. Então, enfim, ele é o grande Rafael, né, um mestre da pintura, da arquitetura, da escola de Florença, durante o Renascimento italiano. Então ele, junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, ele forma a tríade dos grandes mestres do Alto Renascimento, tá? Grande Rafael. Fique por dentro. Então, anteriormente ao Renascimento, os estilos romano e gótico eram valores estéticos preponderantes na Europa, isso na Idade Média. Então nós temos aí o estilo românico, por exemplo, um estilo cultural e artístico que se desenvolveu entre os anos de 1000 e 1150 e gradualmente modificou-se em direção ao estilo gótico. Presente em toda a Europa e especialmente na França, as construções desse período possuíam arcos circulares nas janelas e tinham abóbadas
para amparar o teto. Abóbadas é aquela estrutura arquitetônica em formato de arco, semicircular, feita em pedra ou tijolos no teto das igrejas. Tá? Nesse período também se desenvolveu a escultura, o mosaico e a pintura mural, embora se conheçam poucos vestígios pictóricos, porque a maioria eram feitos em artes religiosas. Né? A gente vê a vista exterior da abadia de Lessay, uma cidade da França, construída no século XI, que vai de 1000 a 1100, uma das edificações românicas mais bem preservadas desse período. Usavam muito pedras, tá? Construções em pedras nesse período. E depois nós temos o estilo gótico, que é o período gótico que ganha sua expressão na Europa Ocidental durante a Idade Média, entre os séculos XII e século XVI, tá? De 1000 a 1600. O estilo se desenvolveu em relação ao românico, né? Apresentando o aperfeiçoamento da estética e das técnicas artísticas, graças ao progresso da engenharia. Esse período é conhecido pela verticalidade dos edifícios cujos vitrais permitiam o aproveitamento da luz do sol, criando efeitos luminosos fantásticos, grandes vitrais. Né? A gente vê os vitrais do interior da capela de Sainte-Chapelle de Paris, construída entre 1241 e 1248, é uma foto de 2018. Bom, agora a gente vai ver as características e mudanças da arte no Renascimento. Bom, a organização social do período renascentista influenciou fortemente a arte e a vida dos artistas. A organização dos trabalhadores e artesãos em cooperativas formou também os ateliês. Os valores humanistas inspiraram as figuras dos grandes mestres, trazendo aos artistas o reconhecimento autoral. Então, finalmente, eles puderam começar a assinar as obras. Né? A arte, que até então era financiada pela igreja e pela nobreza, passou a ser financiada por mecenas, pessoas dotadas de poder e dinheiro que tinham interesse em fomentar, divulgar o trabalho de artistas e eventos culturais. A valorização da ciência e do empirismo aproximou o desenvolvimento científico no ofício dos artistas. A observação da natureza e o interesse pelo corpo humano aprimorou o realismo nas representações artísticas. É nesse período que passa a ser conhecida a expressão francesa trompe-l'œil, isto é, enganar os olhos, recurso técnico-artístico empregado com a finalidade de causar ao observador uma ilusão de estar diante de um objeto real em 3 dimensões e não de uma representação bidimensional, isso pintada. Tá? Vamos ver como é que ficou a pintura nessa época do Renascimento. O uso da técnica da perspectiva nas pinturas permitiu criar efeito de profundidade e tridimensionalidade aprimorados. Os estudos de luz e sombra modificaram o uso da cor, e a invenção da técnica do esfumato, ou claro-escuro, propiciou nuances que conferiam realismo e textura a representações, como as de tecidos. As pinturas no início do Renascimento eram feitas, em sua maioria, em afrescos, técnica em que os pigmentos de tinta são misturados a uma base de argamassa para a pintura de paredes ou tetos. O desenvolvimento e o uso da tinta a óleo em substituição à têmpera, que é outro tipo de tinta, por volta da metade do século XV, foi um dos fatores que ajudou na aplicação da técnica do esfumato. Esfumato é aquela, quando você pinta o chiaro escuro, o degradê, fazendo a degradê naquela sombra no rosto da pessoa e vai criando aquela forma tridimensional. Tá? A tinta a óleo tem um tempo longo de secagem, o que permitiu aperfeiçoar sombreamentos e retoques. Como ela demora para secar, dá para você apagar e fazer de novo várias vezes. É também nessa época que o estudo sobre o uso do espaço e da composição fizeram com que as obras marcassem a história da arte até os dias de hoje. De olho. Agora a gente vai falar sobre a composição. Então a regra de ouro, expressa através de espiral de Fibonacci, é um recurso visual em que o artista ocupa a tela de forma não centralizada, direcionando o olhar do observador para a obra de maneira mais agradável. Então, a proporção do uso do espaço foi embasada na sequência de Fibonacci, que foi um matemático fantástico do século XII.
que vai de 1100 mais ou menos até 1200. Nessa sequência de números inteiros, cada número é a soma dos dois anteriores, tá? 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Observe a espiral analisada em uma pintura, tá? No caso aí da Mona Lisa, né? A gente pode ver aí à esquerda a montagem, em montagem com espiral de Fibonacci, a obra Mona Lisa ou a Gioconda, né? Chamada Gioconda também, de Leonardo da Vinci, feita entre 1503 e 1506. É uma pintura a óleo sobre madeira de 77 por 53 centímetros. E à direita a gente vê o espiral de Fibonacci com a escala de proporção, que nos leva aí, né, a perceber melhor o procedimento aí matemático de observação, tá? Escultura. As temáticas clássicas da Grécia Antiga foram retomadas nesse período. As representações eram muito naturalistas, quer dizer, muito reais, bem como as proporções, a perspectiva e a anatomia, que é o estudo do corpo humano. O escultor e o arquiteto italiano Nicola Pisano, do século XIII, foi o escultor que inaugurou a retomada do classicismo nessa expressão artística, do período clássico, né, da Grécia Antiga, Grécia e Roma. O italiano Donato di Niccolo di Beto Bardi, que viveu aí entre 1386 e 1466, conhecido por famoso Donatello, foi o maior escultor do início do Renascimento. Ele desenvolveu técnicas que criavam efeitos diferenciados, como a representação de espaço e peças de relevo muito interessantes, tá? Vamos falar agora sobre os grandes mestres renascentistas, né? Nós temos aí o Filippo Brunelleschi, nascido em Florença, né, uma cidade da Itália, em 1377 a 1446, né? Foi um grande arquiteto e escultor. A gente pode ver aí uma fachada do Hospital de Inocentes, feito aí por Filippo Brunelleschi, uma construção de 1419 na cidade de Florença, na Itália. O edifício que funcionou como orfanato é considerado um notável exemplo da arquitetura do primeiro renascimento italiano. Depois nós temos o Rafael Sanzio, que nasceu na cidade de Urbino, tá? Urbino em 1483, tá? Lembrando que Urbino é uma cidade italiana, tá? E faleceu em cidade de Roma, 1520, é um grande pintor e arquiteto. A gente pode ver aí o retrato de Isabel Gonzaga, uma duquesa de Urbino, da cidade de Urbino, de Rafael Sanzio, feito em 1502, é um óleo sobre painel, provavelmente de madeira, 52 por 37 centímetros. Tá? E grande Leonardo de Ser Piero da Vinci, né? Ou simplesmente Leonardo da Vinci, nasceu na cidade de Antiano, em 1452. Lembrando que a cidade de Antiano é uma cidade da província de Florença, um vilarejinho, né? Muito pequenininho. Tá? Segundo dados de 2008, ele possui 14 mil habitantes, para você ter uma noção. E morreu na cidade de Amboise. Amboise é também uma cidade francesa, uma comuna, né, francesa, e muito também pequena, tem 12 mil habitantes, tá? Pequenininho. Ele foi um grande mestre, né? Um inventor, ele também, além de artista, né, pintor, ele foi inventor. Né? E nós estamos vendo um estudo do feto. Ele adorava a anatomia humana, né? Conhecia muito bem o corpo humano. Ele tem estudos do feto no útero, né, de Leonardo da Vinci, feito em 1510, entre 1510 e 1513, tinta, né, feito com pena e tinta com lavagem sobre giz, vermelho e preto no papel, 30 centímetros por 22. Isso aí, olha que desenho, isso aí é apenas um estudo dele, é um rabisco, é um esboço. Tá? E aqui a gente tem outro esboço dele, que chama Máquina Voadora, manuscrito de Paris B, de Leonardo da Vinci, feito aproximadamente em 1488, 1490, caneta e tinta no papel,
Então ele queria muito, ele gostava muito de invenções e queria muito, projetou, né, alguns objetos e estruturas voadoras, aí ele queria muito inventar o avião. Chegou a fazer um protótipo para isso. Depois nós temos um Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simoni, ou simplesmente Michelangelo. Nasceu em Caprese, em 1475. Caprese, lembrando que Caprese é uma cidade italiana também muito pequenininha, tem 1.395 habitantes. Tá? Então ele nasceu em Caprese e morreu em Roma. Foi um pintor, escultor e arquiteto. A gente vê um busto de Brutus, feito por Michelangelo, 1538, uma escultura em mármore, tá? De 74 centímetros de altura. E nós temos aqui uma escadaria, feita por ele, né? Do vestíbulo da Biblioteca Laurentiana, em Florença, que é um projeto arquitetônico de Michelangelo. Né? Bom, agora vamos falar sobre o compondo na caixa preta. A gente vai ver um pouco sobre fotografia. Caixa preta porque usava aquelas caixas pretas, né, para tirar fotografia. Então, antes de abordar especificamente o conceito de composição fotográfica, retomaremos o significado da palavra composição. Uma vez que a fotografia é uma linguagem artística atualmente muito difundida. Como comparativo, podemos associar esse conceito à composição musical, o que é uma ideia razoável, pois na música, assim como na fotografia, o conjunto de cada elemento que faz parte da obra auxilia na criação do todo imaginário pelo autor. Mas enquanto uma peça musical pode ser composta de diferentes instrumentos, como bateria e guitarra, na pintura esses elementos são medidos no espaço da imagem, como nas composições de pinturas, mesmo antes de surgir a fotografia. Quando o processo fotográfico se tornou possível no final do século XIX, quando surgiu a fotografia, o modo de produzir imagens era inicialmente influenciado pela tradição da pintura, já mencionada, que a gente estudou agora há pouco. Logo, notou-se que as novas tecnologias traziam consigo a necessidade de novos modos de construir as imagens. Porque não tinha mais razão você retratar a realidade em pinturas, já que a fotografia fazia esse papel. Curiosamente, a fotografia também contribuiu para mudar a forma de pintar, influenciada pela tradição acadêmica, dando impulso aos diversos movimentos que caracterizavam as chamadas vanguardas modernas, mesmo porque agora sim os artistas começaram a ter um estilo próprio bem marcante. Naquele momento era comum o uso de cenários pintados e objetos para enriquecer a composição e passar uma ideia de nobreza, algo comum nas antigas pinturas da aristocracia, né, que é a elite da sociedade, além do uso de roupas elegantes que poderiam ser emprestadas pelo fotógrafo. A gente pode ver aí, ó, a imagem, é uma arte fotográfica, né? Tá? Chama Dali Atômicos, de Philippe Hausmann, feita em 1948. É uma impressão em gelatina de prata, que é um tipo de material para você fazer uma foto, né? É o papel de gelatina, tecnicamente conhecido papel de gelatina de prata, aquele papel utilizado na técnica de impressão de foto, tá? Consiste numa camada adesiva de gelatina transparente que fixa os sais de prata no papel, né? Aí é uma reação química, né, produzindo industrialmente aí a partir de 1880. Foi um dos fatores que ajudaram a popularização da fotografia em larga escala, tá? E realmente esse pintor, ele fez o Philippe, né? Ele não era um pintor, ele era um fotógrafo, né? O Philippe Hausmann. E ele fez várias fotografias, porque ele era uma fotografia, ele fotografava assim, moda, ele era específico em moda, tá? Então ele chamou vários artistas na época para
para fazer parte, né, de um projeto fotográfico. E aí ele chamou, no caso aí, o Da Vinci, né, aliás, o Salvador Dalí, para fazer esse trabalho aí, onde os artistas pulavam, né, e ele jogava as coisas no ar e tirava a foto com todos no ar, né? Aí estão vendo gatos, um balde de água sendo jogado no quadro, cadeira para cima, enfim. É um tipo de arte fotográfica que ele produziu, tá? Bom, essa popularização, né, da fotografia e a possibilidade de produção cada dia mais rápidas, né, são características que ajudam a compreender por que a fotografia é vista como uma forma de arte colada ao próprio conceito de modernidade. Ainda assim, em seus primórdios, a fotografia era toda em preto e branco. Além disso, demorava tanto tempo para que as imagens se formassem no papel fotográfico que as pessoas fotografadas eram obrigadas a usar apoios para a cabeça. Pra você ter uma ideia como que demorava, né? No caso do uso de cores, surgiram artistas que pintavam as fotografias à mão, técnicas até há pouco tempo muito comum no interior do Brasil. Quem não tem aquelas fotos antigas, né, do vovô e da vovó pintadas à mão, né, naquelas fazendas, sítios. À medida que a tecnologia melhorava, é porque, assim, só voltando, eles tinham aqueles fotinhas 3x4, pequenininha, né, e aí o artista ia e ampliava um desenho, né, na mão aquela foto lá. À medida que a tecnologia melhorava, tornava-se mais comum a fotografia de paisagens e acontecimentos ao ar livre. Passou-se a usar os recursos novos para documentar. Quais são? Fatos, que são fotografias jornalísticas, e registros das cidades e das pessoas para produzir cartões postais e lembranças, né, de pessoas e datas especiais. Bom, a fotografia se tornou muito acessível graças à popularização do aparelho celular e dos tablets, né? Por isso, a fotografia, como o cinema, tornou-se uma ferramenta muito usada pelos artistas, até mesmo pelos filósofos, como meio de criação compatível com um mundo novo, criado pela indústria e pela urbanização. Ainda assim, levaria décadas para que ela fosse reconhecida como linguagem artística. Um exemplo disso é o fato de, durante a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, na cidade de São Paulo, não haver exposição de nenhum fotógrafo, além de jornalistas, que foram para documentar simplesmente o evento, né? Aí a gente vê Titico Alckmin e Maria Josefina Neto Alckmin, Miquita, né? De Titico Alckmin, década de 1920, mas década de 1920, é uma impressão em gelatina de prata também, de 18 por 13 centímetros. Agora, compondo imagens, existe uma infinidade de técnicas específicas que os fotógrafos aprendem, treinam e misturam para criar as suas imagens. A seguir, começa algumas delas. Por exemplo, simplificação. A gente vê um exemplo aí de fotografia feita com a técnica da simplificação, onde nessa técnica a imagem mais importante é destacada ao usar o foco das lentes para borrar e simplificar o fundo, tá? Borrar o fundo, dando destaque ao objeto ao qual se pretende chamar a atenção. Isso é simplificação. Depois nós temos a técnica de preencher o quadro, que é uma foto, por exemplo, está vendo a fotografia tirada com preenchimento de quadro. Essa técnica consiste em ocupar todo o espaço da imagem com os elementos fotografados, sendo com frequência o uso de zoom, né, aproximar a câmera ao objeto. Nós temos a regra dos terços, que é por exemplo, a gente pode ver na fotografia feita com a regra dos terços, que é uma técnica que divide a imagem em 3 partes, no aspecto horizontal ou vertical, encaixando os elementos compositivos no limite dessas linhas imaginárias. Nesse exemplo, no caso aí da foto, optou-se por colocar a linha do horizonte, lá no fundo da imagem, a ser fotografada, no terço superior. Nós temos um enquadramento, que aí, como a gente pode ver nessa foto, é uma fotografia feita com enquadramento, né? Um enquadramento é o espaço que se pretende definir para fotografar, e também uma técnica específica
em que se cria uma moldura, no caso, né? É um recorte dentro de outro recorte, que é a própria fotografia. Então esse recorte pode ser demarcado por diversos elementos, como uma foto tirada através de janelas, por exemplo, portas, rochas, buracos ou troncos de árvores, entre outros, né? A gente vê a cor e contraste. A gente pode ver essa fotografia tirada com cor e contraste, que essa é uma técnica que consiste em tirar proveito da cor uniforme de um ambiente, que é monocromático, né, para destacar elementos isolados que têm uma composição distinta e marcante, diferente do restante da composição. No caso, a cor e contraste. Agora a gente vê o contraste, que é uma fotografia feita com contraste. Como é que é o contraste? É o contraste simples. Tira proveito de recursos técnicos ao exagerar nas diferenças entre luz e sombra e entre as distintas cores de uma composição. Quer dizer, é um recurso delicado, pois pode passar a impressão de imagem saturada por mero descuido do fotógrafo, mas não é. Temos as linhas de condução e formas, que é outra técnica, né? A gente está vendo a fotografia feita com linhas de condução e formas, que é uma técnica que consiste em apontar e emoldurar formas que se pretende destacar pelo uso de linhas direcionais na composição. O equilíbrio simétrico tem lados iguais, né? Então a gente vê a fotografia feita privilegiando o equilíbrio simétrico, consiste em capturar elementos que tenham as metades quase idênticas, caso passemos uma linha imaginária ao centro da foto, né? Dividindo, no caso, aí a flor ao meio. E temos o equilíbrio assimétrico, que não tem os lados iguais. Por exemplo, essa foto aí, um equilíbrio assimétrico, que consiste em criar composições com elementos que, embora apresentem diferenças facilmente identificáveis entre as metades, tem certo equilíbrio de volume para a composição, como a gente está vendo aí, tá? E temos também a profundidade e camadas. Tá aí uma foto de profundidade e camadas, que é uma técnica muito utilizada para representar paisagens complexas, né? Cheio de detalhes, ao usar o foco para elementos em um campo intermediário da imagem. Então cria-se a sensação de profundidade que sentimos observando o espaço ao ar livre, né? Bom, pessoal, agora a gente vai ver a cenografia e o palco, tá? Então, quando se fala em teatro, né, o que vem à sua mente é o quê? Se bem que teatro pode ser os dois, né? Pode ser o teatro físico, onde se apresentam as peças, e a própria peça, né, chamado de teatro. Então, os atores, o texto das peças. O que vem na sua cabeça quando fala em atores, o texto das peças, né? Então existem outros elementos que tornam a experiência cênica completa. A forma como o espaço das peças é concebido, com elementos grandiosos, detalhes que auxiliam os atores, recebe o nome de cenografia. O profissional que concebe é conhecido como cenógrafo. Atualmente, o escopo do trabalho de cenografia é tão abrangente que pode até mesmo se ligar a projetos curatoriais para uma cenografia de exposições, de modo que o espectador possa ter experiências sensíveis a respeito do tema em exposição, experimentando com todos os sentidos o espaço do museu. A gente vê, por exemplo, aí a vista do interior do Teatro Olímpico em Vicenza, na Itália. Origens. A arqueologia demonstra que muitas sociedades apresentavam formas de encenação teatral, como os chineses e os egípcios, e acredita-se, inclusive, que haveria tal prática entre os povos originários das Américas. Entretanto, com a colonização europeia das Américas, predominou-se a tradição europeia de origem grega. Os gregos, então, quer dizer, a gente foi influenciado pelo Ocidente, né? Então os gregos faziam seus teatros em colinas, porque não tinha cimento, de modo a assentar as arquibancadas em meia-lua,
nos próprios morros, nas próprias montanhas, o que promovia um bom alcance acústico para as vozes. A área da plateia era denominada teatron, do grego local de onde se vê. Teatron em grego é local de onde se vê, dando origem à palavra teatro. Havia ainda a orchestra, que é um círculo entre os atores e a plateia, em que ficava o coro. No caso, a orquestra ali, o coral, para fazer aquele fundo musical. Palavra grega que deu origem à palavra orquestra. A princípio, os teatros eram construções rudimentares, quer dizer, bem antiquadas, e que havia apenas um toldo de tecido de frente ao palco, uma espécie de barraca chamada skené, de que deriva a palavra cena. Da skené, os intérpretes trocavam figurinos e guardavam máscaras, que eram sempre usadas pelos atores, principalmente para os homens fazerem os papéis das mulheres, porque dificilmente as mulheres se apresentavam. Então os homens, os atores os masculinos que faziam os papéis femininos, mas por causa da projeção vocal, porque não tinha como ampliar, eletronicamente, assim, ampliar as vozes, que não tinha energia elétrica, ali não tinha microfone. E objetos de palco. Essa estrutura cresceu, muitas vezes ganhando aspectos majestosos, e o palco foi colocado num patamar mais alto. Quando a skené ainda era um tecido rudimentar, ela recebia pinturas, os grapos, que imitavam detalhes arquitetônicos. Da junção das palavras gregas skené e grapos, deu origem à palavra cenografia. A atividade teatral e, por conseguinte, a cenografia só conheceriam outro grande desenvolvimento na Europa a partir do Renascimento. Um dos edifícios representativos do estilo arquitetônico elaborado para os teatros da época, e talvez o teatro mais antigo coberto do mundo, é o Teatro Olímpico, na cidade de Vicenza, Itália, como a gente viu. O projeto é de 1580 e foi criado pelo arquiteto Andrea Palladio, que nasceu em 1508 e morreu em 1585. A técnica da perspectiva, desenvolvida durante o Renascimento, fez com que a cenografia fosse, durante um longo tempo, relacionada ao trabalho de pintura. Essa pintura era feita no espaço da cena e se tornou fundamental para as grandes peças musicais ou teatrais. Até o final do século XIX, que vai de 1801 até 1900, a cenografia se resumiria a produzir a ilusão do espaço tridimensional no fundo dos palcos. No Brasil, no século XVIII, 1701 até 1800, foram construídas ao menos 4 casas de ópera, restando hoje apenas o Teatro Municipal de Ouro Preto, a antiga Casa de Ópera de Vila Rica, em Minas Gerais, teatro mais antigo da América do Sul e um dos mais antigos teatros em atividade no mundo. A gente pode ver aí uma imagem, é um teatro pequeno, mas muito aconchegante. É o interior aí do Teatro de Ouro Preto. Essa foto é de 2013. Como em todos os campos ligados à cultura, a industrialização traria mudanças ao campo da cenografia e à própria noção de palco como espaço cênico. Agora a gente vai ver a cenografia no teatro moderno. Então, a partir da segunda metade do século XX, vai até o ano 2000, a cenografia passou a ser entendida cada vez mais como elemento narrativo e começou a ser explorada em todo o espaço teatral, sendo comum até mesmo interações diretas com o público. Em algumas propostas mais intensas, houve até mesmo diluição da fronteira entre espectador e espetáculo. Quer dizer, o público participa da obra, o público às vezes é parte da cenografia, porque o ator vai até a plateia e a plateia vem para o palco. Um grande exemplo disso são os teatros desenhados
pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, nascida em 1914, morta em 1992. Cada um de seus projetos tinha características distintas. Palco entre duas plateias, teatro sobre andaimes, teatro sem cadeiras e cortinas. Esse último tipo de teatro, sem cadeiras e cortinas, situado no Museu de Arte de São Paulo, chamado Assis Chateaubriand, que é o famoso MASP, na cidade de São Paulo, era tão inovador que até hoje segue incompleto, uma vez que as cadeiras e as cortinas foram fixadas a contragosto da arquiteta. A cenografia, que antes era apenas uma ferramenta para situar espacialmente ali o público, transformou-se em parte do roteiro e do trabalho dos atores. No caso, a artista alemã Pina Bausch, nascida em 1940, morta em 2009, foi uma das precursoras da dança-teatro, que levou também à dança o tipo de cenografia que era vista dos espetáculos teatrais. Dessa maneira, os espetáculos de dança de sua companhia, a Wuppertal, apresentavam recursos que ambientavam o público no espetáculo, como pedras e até água, como a gente pode ver nessa imagem, que é uma cena do espetáculo Nefs, de Pina Bausch, em 2006. Dança contemporânea, dança moderna. Agora a gente vai falar sobre a cenografia na dança. Como já mencionamos, o trabalho de cenografia tem tido seu campo ampliado ao longo do tempo, sendo requisitado em óperas, shows, espetáculos de dança e até mesmo em espaços expositivos. Esse trabalho precisa ser feito de modo integrado à iluminação, ao figurino, à direção, entre outras técnicas que envolvem a criação de espetáculo. No caso da dança, por exemplo, observa-se que desde o século XX até o ano 2000, os cenários se reduzem a uns poucos elementos que podem servir de fundo narrativo ou instrumento para o próprio processo de uso do espaço, como ganchos para que bailarinos dancem dependurados, por exemplo, ou subam pelas paredes, etc. Como a gente pode ver aí nessa cena do espetáculo The Walter Wall, da companhia de dança italiana Materiali Resistenti Dance Factory, em apresentação de 2004. Bom, nas óperas, todavia, esse movimento não se observava, ao menos não completamente. Ainda hoje existem produções operísticas que fazem uso de recursos como efeitos especiais e movimentações complexas de palco e cenários. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as perguntinhas para vocês fazerem em sala de aula, o que vocês não entenderam, e até a nossa próxima aula. Um beijão, valeu, tchau.